Fala, rapaziada ligada no Timão. O Coringão venceu o Universidade Central da Venezuela por 3-2 na Arena Corinthians, em um jogo que ninguém esperava. O Timão sofreu para vencer a UCV e só foi decidir aos 45 do segundo tempo, com gol do Yuri Alberto, que foi o craque do jogo. Quem diria que esse jogo seria tão complicado para o Timão? Ave Maria. Nos classificamos, mas temos que abrir o olho para a sequência, porque vamos pegar times mais qualificados que o UCV. A mídia falou sobre essa classificação do Timão, e o Mansur fez uma baita análise. Se liga no que disseram. Mas antes de tudo, confere se tu tá inscrito aqui no canal. Mais de 90% das pessoas que assistem os vídeos por aqui não estão inscritas. Então já te inscreve e deixa o like. Sobre Libertadores, o Corinthians sofreu. Olha, já tem gente me mandando mensagem aqui, Mansur, Felipe Bastos, porque eu disse que seria um passeio do Corinthians hoje na Neoquímica Arena. Ah, mas Felipe, você errou! Você não falou que ia ser um passeio? Errei, é verdade. Com a ajuda dos jogadores do Corinthians, né? Que não permitiram que fosse um passeio hoje na Neoquímica Arena. Mas foi um jogo muito duro. O Corinthians conseguiu um gol no finalzinho e venceu pelo placar de 3-2. Com isso, avança a próxima fase da Libertadores. Tô aqui com Carlos Eduardo Mansur e também com Felipe Bastos. Vamos começar a trocar passes aqui sobre o jogo do Corinthians. Mansur, acho que não há quem não tenha se surpreendido com a dificuldade que o Corinthians teve hoje para ganhar da UCV da Venezuela. Não, Mansur? Foi no bafo da galera, nos acréscimos quase ali, com um gol de canhota, um belíssimo gol do Yuri Alberto. Boa noite, Mansur. Boa noite, Filipes, né? Isso. Todo mundo que assiste o Troca, prazer estar com vocês. Bom, a gente, quase sempre que um jogo se decide no final, a primeira reação após o jogo é daquele alívio, a festa, porque tem sempre uma sensação especial do jogo que se decide no último minuto, é dramático, tem um peso emocional grande. Agora, passado esse primeiro impacto, acho que o que fica é uma reflexão. O Corinthians foi muito mal na eliminatória em termos de desempenho, né? O Corinthians se classifica, mas agora é hora de pensar no desempenho. Acho que sai todo mundo um pouquinho devendo desse jogo, né? Acho que tanto comissão técnica, jogadores, eu fiquei com a sensação no final de que a gente vendeu aqui uma facilidade que talvez não... Eu continuo achando que a UCV é um time bastante fraco e que o Corinthians devia ter conseguido se impor de uma maneira mais simples, mas talvez não seja... a gente tenha vendido um jogo, uma realidade diferente do que seria, não sei. Mas é uma reflexão difícil de ter, porque a gente não tem mais tanta amostragem sobre a UCV em outras circunstâncias de confronto com uma equipe desse nível, de um nível mais alto. Enfim, o fato é que algumas coisas me deixaram mal impressionado no Corinthians hoje. Naturalmente, num jogo, se você olha as chances criadas, você chega à conclusão que até o Corinthians poderia ter resolvido antes o jogo. Mas é natural que isso aconteça diante da diferença técnica de um lado ou de outro. Agora, em termos de desempenho, acho que, por exemplo, a opção pelo Carrilho jogando bem mais aberto do que o normal não é algo nem novo. O Martini já fez esse papel, o próprio Carrilho já fez esse papel em outros momentos do Corinthians. O que o Corinthians perdeu hoje foi a naturalidade do jogo dele de aproximação por dentro. O Corinthians fez muito pouco isso, acelerava quase sempre, parecia ansioso, acelerava quase sempre pelo lado. Por ali até o Carrilho criou boas jogadas, o primeiro gol até nasce de uma jogada dele por ali. Mas a gente viu muito pouco das jogadas de aproximação por dentro. Garro, Memphis, próprio Yuri. O Corinthians parece se distanciar um pouco do que é uma característica mais habitual dele. E a outra coisa, o Corinthians foi o tempo todo muito vulnerável. Muito. Aliás, o Corinthians tem muitos momentos em que ele é vulnerável. Até pelos riscos que ele assume da forma que ele joga. Mas na balança, ano passado, por exemplo, se equilibrou favoravelmente. Esse ano em especial, e hoje em particular, especialmente no primeiro tempo, o Corinthians foi muito vulnerável. Além da questão, não é só uma questão de sistema, não. Acho que os defensores não foram bem individualmente no jogo. O Corinthians perdeu muita bola aérea. O Hugo teve momentos de grandes defesas e de algumas desconcentrações no jogo também, goleiro. Enfim, acho que tem muita coisa para o Corinthians pensar depois da atuação de hoje. Além, é claro, de que é evidente que o objetivo foi atingido de classificar, mas eu acho que fica muita coisa para refletir. Felipe Bastos, a gente assistiu o jogo da semana passada, né, na Venezuela, e foi com base naquele jogo que dissemos aqui ontem de que o Corinthians imaginávamos ter alguma facilidade para vencer o jogo hoje. Tradicionalmente, os times venezuelanos, quando vêm jogar no futebol brasileiro, nos estádios brasileiros, não são páreos para os brasileiros, quase sempre são presas, né, bem fáceis assim para os nossos times.
E esse adversário do Corinthians hoje, a UCV, é apenas a 6ª colocada do campeonato venezuelano. E apresentou um futebol muito fraco no primeiro jogo lá na Venezuela. Achei que o jogo lá foi bem pior deles, inclusive, do que o de hoje na Neoquímica Arena. Aonde erramos nós aqui na nossa avaliação? Se foi ao desvalorizar o time da UCV ou a valorizar demais um Corinthians que hoje jogou muito pouco, perto do que poderia? Xará, bem-vindo ao Troca de Passes. Boa noite, Xará. Boa noite, Mansur. Boa noite, pessoal de casa. Mas eu acho que a gente desvalorizou um pouquinho a UCV, até pelo jogo que ela fez, apresentou, né? A gente não tinha muita amostragem também da UCV, mas a gente botou o Corinthians um pouquinho acima da expectativa. Porque realmente a gente esperava um Corinthians ofensivo, esperava um Corinthians para cima, até dentro da arena eu sei muito bem, que eu já joguei ali, eu sei muito bem que o torcedor vai inflamar e os primeiros toques na bola você já quer fazer o gol, e foi isso que o Corinthians fez. E tanto que quando o Corinthians faz o primeiro gol, eu falo, pô, agora acho que abriu a porteira. E logo em seguida tomou o gol, e eu acho que o Corinthians está desequilibrado, assim. Tem um ataque muito forte, não foi um time que soube propor o jogo. Quando teve a bola, acelerou muito os passes. Eu acho que, taticamente, para mim, o Corinthians mudou num dia que não era para mudar. É um dia de decisão, é um dia que você precisa ter as características que vem trazendo desde o ano passado. Equilibrado, uma equipe equilibrada. O Corinthians, nesse ano, está tomando muito gol. E numa classificatória isso é muito perigoso. E o Corinthians vem tomando... E isso acabou prejudicando o Corinthians no jogo de hoje. Ali no último minuto o Yuri Alberto fez um gol, vem um alívio, isso é mais um alívio do que uma comemoração. Mas quando você busca desempenho, o Corinthians deixou muito a desejar no jogo de hoje. Muito mais pelo desequilíbrio mesmo da parte defensiva com a parte ofensiva. Taticamente, o Corinthians hoje teve muitas coisas a questionar. Eu acho que eu vi todos os programas o dia inteiro. Todo mundo 90-10, não foi isso que a gente viu dentro de campo. Eu acho que o Corinthians também entrou um pouquinho, quando a gente fizer o primeiro gol, vai abrir a porteira. E não foi isso que aconteceu. A equipe do UCV dificultou muito o jogo do Corinthians. Eu acho que também o Carilho, pelo lado, o Martínez, eu acho que essa modificação acabou atrapalhando. O Garro também não apareceu muito no primeiro tempo. O Corinthians necessita muito do Garro, necessita muito do Memphis. Então, os jogadores não apareceram muito no primeiro tempo. O Memphis até mais que o Garro. Mas só que o Corinthians ficou desequilibrado. O lado esquerdo, o Bidu, é muito ofensivo. É um cara que pisa na área, é um cara que faz gols, mas é um cara que defensivamente precisa de ajuda. E hoje não aconteceu e os gols saíram aqui pelo lado esquerdo. Eu acho que foi esse desequilíbrio que acabou atrapalhando o Corinthians no jogo de hoje, apesar da classificação. Temos bastante o que conversar, né? Hoje o Hugo, que vinha sendo destaque do Corinthians nos últimos jogos, não fez um bom jogo, né? Tomou um gol que ele não costuma tomar, num cruzamento, um escanteio, ele sai muito mal, né? O famoso saiu caçando borboleta. E por trás dele, o jogador da UCV acabou conseguindo fazer o cabeceio. E ainda assim, ele fez 3 defesas. Esse aqui é o ponto. Foram 2 gols sofridos. Isso. E 3 defesas do Hugo importantes. A última foi um defesaço, que a bola varia no rosto dele, assim, ó. Um chute de fora, né, de fora da área. A bola vem. E essa bola, ela mexe bastante. Ele defende com uma mão, assim, que pra mim é uma defesaça. É isso que deixa talvez mais preocupado o torcedor do Corinthians do que os gols que o Corinthians deixou de fazer lá na frente. Acho que hoje houve muita decisão errada, né? Na hora de fazer o último passo, na hora de fazer o chute, fazer a melhor escolha. O Corinthians não estava sendo feliz, especialmente ali perto da área adversária, né? Para conseguir deixar os jogadores numa situação mais clara de gol. Mas acho que a grande preocupação mesmo é defensiva, né, Mansur? Acho que para esse jogo especialmente, por tudo que a gente viu, defensivamente deixou muito mais alertas do que ofensivamente, não concorda?
Acho que sim. Não, ofensivamente, naturalmente, pela qualidade técnica, o Corinthians vai criar as suas chances. Ainda que não tenha, para mim, não foi nem ofensivamente, nem com a bola um grande jogo. Não foi. Até pelas mudanças que o Felipe citou, a gente pode até mostrar daqui a pouco no campinho. Mas sem a bola, primeiro, acho que sem a parte dos problemas sem bola se originaram da maneira que o Corinthians atacava e de onde ele perdia a bola, da forma como ele perdia a bola. Agora, acho também que teve uma série de questões. Bola aérea, o Corinthians não foi bem hoje. E é incrível, né? Porque ofensivamente, quando você viu o Corinthians atacando a UCV, qualquer jogada aérea o Corinthians se colocava em vantagem, porque não defendiam bem a área, né? Mas na área do Corinthians, o Corinthians não conseguiu defender bem. Muitas segundas bolas de lançamento longo da UCV, o Corinthians não conseguia ficar com ela. Isso é um ditado do jogo. Quando você não consegue ter bola, a segunda bola, porque quando a bola vai muito jogada para disputa, qual é a bola do jogo? É a segunda. E o Corinthians perdeu muita bola, muita segunda bola. E por isso que a gente viu a UCV muitas vezes com a bola, criando algum volume, né? Criando algum volume. E a defesa do Corinthians quase sempre correndo para trás, né? Quer mostrar aqui como jogou o Corinthians? Esse desenho que está aqui agora é o que, em tese, é o mais habitual do Corinthians, com o Losango, o Garro por trás dos dois atacantes. O Corinthians teve uma formação um pouco mais fluida hoje, por vezes foi isso, mas em muitos momentos o Corinthians era isso aqui, ó. Explorando o Carrilho bem aberto, o Breno um pouquinho mais próximo aqui do Martins, quase um 4-2-3-1 em alguns momentos, só que o papel do Memphis era partir da esquerda para dentro, para tentar deixar o corredor um pouco mais aqui para o Bidu. Quase sempre o jogo aconteceu aqui com o Carrilho. E poucas vezes você viu essa jogada que é muito comum do Corinthians, que é aqui. Essa associação entre esses jogadores aqui por dentro. O Corinthians quase sempre optava pelo jogo diretamente aqui no Carrilho. E quando perdia a bola, muitas vezes o Carrilho tinha que fazer esse retorno por aqui. Naturalmente você não vai esperar do Memphis essa recomposição aqui. E aí é por isso a sensação de que esse setor, esse lado aqui do Bidu, muito menos defendido e muito menos protegido do que o lado direito. E quase sempre quando tinha uma segunda bola sobrando por aqui, inclusive o primeiro gol da UCV, ele nasce num rebote por aqui em que o Bidu tá em inferioridade na disputa. Mas e acaba... ali não foi 1 contra 1, né? Porque o jogador pega a bola sozinho do lado direito da área e ele acha um passe a gente vai ver depois. Pelo Bidu. O passe é no meio das pernas, né, do Bidu, Bidu tentar no fazer final o corte, do lance passa, né? Mas na hora da sobra da bola ali, ele tá em inferioridade. Aí um dos jogadores corre para a área e ele fica no 1 contra 1. Mas era difícil o Corinthians ganhar um rebote ali, porque era uma zona menos protegida do campo mesmo. Enfim, esse é um cenário que vai para o primeiro tempo. A primeira mexida do Ramon é o Romero tirando o Bidon. Vou tirar o Bidon aqui. O Romero entra basicamente por aqui e aí o Corinthians vai quase para um esquema, um sistema com os 3 atacantes, quase eles um pouco mais fechados. Carrilho, Martins, Garro por dentro e dando os corredores quase todos para os laterais. Aliás, no primeiro tempo tinha uma alternativa quando o Carrilho estava bem aberto, que era o Mateuzinho fazer essa função aqui por dentro, que ele também já está acostumado a fazer no time principal. E aí, tentando jogar por aqui. O Corinthians já começou a assumir alguns riscos do jogo. Mas aos poucos também a UCV tinha um pouco menos de capacidade de contra-ataque. Capacidade física também. Até fisicamente, é verdade. Mesmo o nível. Depois entra o Thales Maia, outro, aí vai empilhando o jogador de frente. Sai o Carrilho. Entra o Thales Magno. O Corinthians praticamente fica isso aqui. Martins, Garro, Thales Magno, os 2 laterais fazendo a ultrapassagem e os 3 atacantes um pouco mais fechados. As outras trocas, o Hugo e o Alex Santana, são depois do gol, já impactam menos no jogo. É depois que o Corinthians consegue fazer o 3-2. Mas o Corinthians foi para todo o risco, tentando colocar toda a sua artilharia dentro em campo. Assumiu riscos, para mim mais empilhou atacantes do que teve organização para atacar, mas naturalmente pela qualidade técnica e um lance muito bonito do Yuri, né? Ele participa do início da jogada e a finalização dele é muito bonita. Ele pega de bate pronto, né? De esquerda, não era fácil, né? E ele acaba acertando um belo chute. Chama a atenção, vocês estavam falando sobre a defesa do Corinthians. O Corinthians tomou 13 gols no Campeonato Paulista, 13 gols em 11 jogos e tomou 3 gols da UCV. Isso. Eu acho que é uma questão para se rever, para se pensar, né? Para tentar melhorar, pensando no que vem pela frente, porque agora são jogos eliminatórios também no Campeonato Paulista, as quartas de final, jogo único. E outra coisa, né? E Campeonato Brasileiro mais à frente com o Libertadores. Todo mundo imagina que o Corinthians vai chegar à fase de grupos, né? Se isso acontecer,
a temporada é longa e é preciso acertar o que não tá bom. E aí, claramente, a defesa do Corinthians tem problemas. E outra coisa, num início de temporada e numa parte desse início de temporada em que o Corinthians começa por ter essa fase de Libertadores, a ter jogo meio de semana e final de semana, e jogos com um certo caráter decisivo por ser mata-mata de Libertadores e os jogos as decisões em partida única no Paulista, o Corinthians acabou tendo um desgaste que certamente não estava no planejamento, né? Foram o resultado buscado no minuto 90 do jogo contra a UCV, depois de um empate na Venezuela. Se imaginava que esse jogo fosse servir para administrar o fôlego de alguns jogadores. De repente, o placar no primeiro tempo e ir tirando os principais jogadores. Fazer o que o Fluminense fez, né? Exato. 4-0 no primeiro tempo, o Mano já tirou cano, foi tirando jogadores até para dar sequência para outros jogadores. Mas já a gente fala do Fluminense. Você foi bem nessa. Você deu o gancho já. Viu? Exatamente. Combinado, a gente tá entrosado. Daqui a pouquinho a gente vai voltar ao jogo do Corinthians, traremos os melhores momentos, a entrevista do Ramon e do Emiliano, né? Os dois treinadores do Corinthians. Você queria falar mais alguma coisa do Corinthians antes de a gente ir pro Fluminense? Então, eu acho que o Corinthians, alguma das vezes, a característica do time do Ramon, assim, o Corinthians, o Vasco tinha esse problema de impropor jogo e o Corinthians, de vez em quando, tem esse problema também. Nesse ano vem mostrando isso, não só de propor jogo, mas na frente o Corinthians tecnicamente tem jogadores que podem decidir, mas o Corinthians ele tem problema na vigilância, naquele atacar marcando, não sofrer contra-ataque. Tem problema. Perde a bola, né? Especialmente. Aí, para mim, está o desequilíbrio. A vigilância do Corinthians, tanto com os zagueiros, tanto com o primeiro volante. Porque quem é o primeiro volante hoje do Corinthians é o Martínez. Então é um cara que consegue sair para o jogo, tem qualidade para sair para o jogo, mas a vigilância ela é muito importante para quando perde a bola. Porque o Memphis, quando vem pelo lado esquerdo, ele não é o cara que, por exemplo, o Carille que jogou hoje do lado direito, ele é mais defensivo que o Memphis. Então ele vai dar esse equilíbrio para o Mateuzinho quando sobe. O Bidu, quando sobe pelo lado esquerdo, ele precisa desse equilíbrio também, com o Bidon ali pelo lado esquerdo ou o Memphis ali. E aí, pra mim, tá o desequilíbrio na hora da vigilância ali, no perde e pressiona, né? No marcar, atacar marcando. Você conseguir ou matar a jogada, não sofrer esse contra-ataque, e aí tá os gols que o Corinthians toma. É muito a transição. Perde a bola, hoje o futebol é estudado o tempo inteiro. Então, qual é a dificuldade que o Corinthians tem? Eles conseguem propor, conseguem botar muito jogador ali no último terço, mas a vigilância é muito ruim. O que a gente faz? Baixa o bloco, sai em transição. Aí o Corinthians tem tomado muito gol. É isso, né? Como eu disse, 13 gols em 11 jogos no Campeonato Paulista e mais 3 gols em 2 jogos nessa primeira fase aí da Libertadores. Ramon Dias precisa organizar melhor esse time para a sequência da temporada. O UCV é um time muito fraco para toda a dificuldade que o Corinthians teve no jogo. Precisamos de zagueiro, essa zaga não é compatível com o time, tá muito desequilibrado, nossos zagueiros são insuficientes para o timão, a verdade é essa. Eu quero saber a sua opinião, torcedor corintiano, deixa aqui embaixo nos comentários e até o próximo vídeo.